E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta o que você achou dele aqui embaixo. Segue as nossas redes sociais, @IssoNoPodcast, tanto no TikTok como no Instagram. Valeu! O que ele acha sobre os comentários que o Mário Schwartzman fez sobre ele? Conheço o Mário. Ele morreu. Morreu. O Mário foi filho de santo meu, do terreiro. Tanto que eu vi num podcast que ele fez com um rapaz, né, eu já tinha percebido, a primeira vez que eu vou comentar isso aqui, mas eu já tinha comentado com o pessoal. Como criança, e ele era um menino super inteligente, viu a inteligência dele incrível, né? Tanto naquela época, ele fez um site, criou uma revistinha, um Banda Jovem, que a Umbanda, nós fizemos uma revistinha, o Mário que cuidava tudo disso, chamava de Umbanda Jovem, que a Umbanda tem muitos jovens, né? E foi criando, e a gente criou uma revistinha, e ele naquela época, eu vou chutar uns 20 anos atrás, naquela época ele já começou a mexer, fazer site, ele era incrível. Mas a gente já via que ele tinha um problema ali, um problema familiar. Um psiquiatra, um psicólogo, em 5 minutos de conversa, 12 minutos, identificava isso. Então você conheceu ele pequeno? Conheci ele mais ou menos com 12 anos de idade. Conheceu a família dele? Não, só ele. Eu sabia que ele tinha problema com a avó, a avó que cuidava aí, ele ficou no terreiro uns 3, 4 anos. Ele incorporava tudo, tanto que ele fala no podcast, ele não falou mal da religião, porque ele falou meu nome. Porque ele falou, não posso falar mais, porque eu falei o nome do pai de santo lá. Porque ele ia lá, ele incorporava, fazia os trabalhos com a gente, obrigação, a gente brincava com ele, que ele era todo atrapalhado, sempre foi tratado com muito amor, com muito carinho. Lá a gente dá muito amor, muito respeito e muito carinho. E chegou um momento que ele viu que ele tinha problema com o pai, eu acho que não sei de convívio, eu não sei da vida particular, eu sei que ele vivia com a avó e cuidava do irmão. Eu dava muito conselho para ele, né? Muito conselho no sentido de estudar, que ele era muito inteligente para estudar e dava conselho, a gente estava sempre com ele, um menino super excelente. Mas ele sabia que ele tinha problemas, né? Eu nunca soube mais do problema dele na casa dele. Eu vi que ele falou, mas eu vou falar o quê? O que ele falou especificamente? Não, ele falou que, tipo, que ele na primeira vez que ele chegou no terreiro, uma energia pegou ele e ele não tinha, assim, não tinha controle mais. A entidade pegou ele, né? Pegou ele assim, né? Ele trabalhou na gira de desenvolvimento e começou a trabalhar em incorporação. E ele começava a incorporar. Ele incorporava, né? Então, mas aí depois essa loucura dele que é tudo diabo, que é tudo demônio. Mas ele já demonstrava isso lá? Ele desmontava, ele mostrava um pouco de desequilíbrio, né? Mas a gente entendia que esse desequilíbrio que ele tinha é emocional. E também algo dentro da família. 12 anos, imagina que é 13, 14, então, 15, 16 anos. Imagina depois. Quando eu vi, o pessoal mandou pra mim um podcast falando dele. Sandro, fala alguma coisa. Eu falei, gente, eu vou falar o quê? O menino, ele falou, ele tem os problemas dele, ele acredita nas coisas. Não tem que falar. Deve falar, é a vida dele. Depois viu o final que deu na história dele. Pouquinho tempo depois. Pouco tempo depois. Eu fiquei uns 2 dias muito triste, porque chateado. A gente vê, ele era Você ficou sabendo de cara que ele tinha falecido? Porque eu fiquei sabendo só 2, 3 dias depois. Eu fiquei sabendo, acho que uns 2, 3 dias mesmo. Foi num podcast que eu vi, tipo, Mário, não sei o que. Eu falei, eu entrei lá pra ver. Porque assim, eu vi os podcasts dele, eu ficava muito... A gente sentia aquela angústia dele. Você vê que ele falava no olho dele, era angústia, ele pedindo ajuda, socorro. Ele era muito confuso, né? Na verdade, ele estava pedindo ajuda, socorro. Né? Ele não tinha na cabeça... É isso que ele falava, ajuda, me ajuda, socorro, me ajuda, socorro. O que é a ajuda dele, socorro? Dando tiro para tudo quanto é lado. Jesus é a verdade, Jesus é a verdade, ele está pedindo ajuda, está pedindo socorro. É muito simples, não precisa ser pai de santo, é um pouco de sensibilidade, você enxerga que o cara está totalmente desequilibrado pedindo ajuda. O pessoal tirando, debochando, né? Não dá pra fazer isso. Porque levaram muito o Mário como uma piada, né? E deram muita audiência pra ele como uma piada. É que vem desde a época do Pânico, que ele foi no Pânico. E aí... Você acredita que eu só fiquei sabendo que ele foi no Pânico e nessa época ele morreu? Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto ele mais. Aí ele conviveu com alguns youtubers, igual o Blusão, que é um youtuber que só faz atrocidade. Eu não sabia disso. Eu vim saber nesses últimos tempos aí. E ele foi seguindo um caminho. E aí, do nada, quando ele reapareceu, ele já reapareceu. Que assim, eu fiquei um tempão sem nenhuma notícia dele, né? E aí depois eu fui ver ele quando eu fui ver ele na deriva, ele lá totalmente bilola, né? Ele tava realmente bem descontrolado. Sim. Ele, assim, a verdade era dele, acabou e dane-se. E ele ofendia, se você é tão idiota. É isso mesmo. Babaca e tal. E esse idiota, desde criança, ele já falava. Ele sempre foi assim, então. Esse é um idiota, esse aí é um idiota. Mas assim, ele sempre foi muito educado. Ele chegava em casa, a gente tomava café, às vezes chegava um pouquinho mais cedo, lá no terreiro, sempre tratou todo mundo com educação. É uma pena, né, cara? Um menino muito alegre. Você vê que é um menino carinhoso, um menino que tipo, na idade dele, ele vivia a idade dele, só que a inteligência dele era muito à frente.
É pra você ver, né, Sandro, que é como você falou, não é a questão nem da inteligência, é do saber se cuidar, se policiar. É o emocional, né? É o emocional. Você vê que ele era um menino que ele tinha algo nele, dentro dele, familiar. Isso é família, é emocional, é algo dentro da família dele que... Por isso que eu falo, hoje em dia o ser humano, qualquer um de nós precisa ter uma religião. Porque se você não acreditar em nada, não é em ninguém ser humano, você vai se apegar aonde? Por isso que as religiões estão lotadas, igreja católica, igreja evangélica, os terreiros estão lotados. Depois da pandemia, os terreiros cada vez mais crescendo, porque o ser humano ele está buscando ajuda. Por isso que eu falo, se a gente não aprender a se cuidar, é perigoso você entregar sua vida para um cara xarope da vida. E você vai fazer tudo que aquele xarope falar. Mas tá perdido, né, cara? Você vai fazer, é muito perigoso isso, É muito entendeu? fácil você pegar uma pessoa num momento de carência, né? É a mesma coisa por onde a pessoa cai na droga. É a mesma coisa. Cai na droga, não, tem pastor pilantra, tem padre pilantra, tem pai de santo que engana. Tem, também, de todo lado, né? todo lado. Então é muito, no momento de fraqueza ali, de carência mesmo, você tá suscetível. Ali, agora, eu falo pra você, lógico, tudo é escolha do ser humano. Nós estamos no mundo de escolha. Um rapaz, 12 anos, estava lá no nosso terreiro. Se ele segue, não a gente, mas se ele segue uma doutrina, uma religião, conscientemente, sem essa loucura dele, coitado. Coitado no bom sentido, né? Coitado. Imagina hoje como que esse menino estaria. Bem, gerando emprego, trabalhando. Tanto que ele fez muito dinheiro. Fez, mas ele falou que ficou rico. Mas imagina isso. E o que valeu essa andança pra ele? Pra onde ele foi? Por ignorância. Morreu cego. Morreu cego por causa da diabetes, só é isso. Subia a pressão, né? Subia a pressão. Não quis tratar. E ele falava, o médico viu, não tem nada no olho dele. O problema é a diabetes. Se ele cuidava da diabetes, não tem jeito, é diabetes. Aí não quis tomar remédio e morreu. Por quê? Escolha dele. Não, ele falava que era aquilo ali. Tinha que viver. Você chegou a ver o último vídeo dele? Vi, eu não consigo ver aquele vídeo. É pesado, porque é angustiante aquilo ali. Ele tem uma energia estranha, aquele vídeo. Então, mas você vê que tudo tem energia? O que ele transmite ali? Tem hora que ele pede perdão, tem hora que ele fala Jesus, pra mim. Ele pede desculpa e o olho dele é totalmente desesperador. Só que se você imaginar no olhar que com o olho fala, ele sempre teve aquele olhar. Aquele olhar que não para, né? Que fica mexendo o olho assim, ele sempre teve esse olhar, sempre teve. O que eu vi ali era como se ele se sentisse culpado por alguma coisa. Sim, parecia. Você vê que tem hora que ele pedia perdão, de repente ele voltava. Pagar pelo que ele tinha. Ele fala, agora entendi o que eu tenho que fazer. Não é só falar sobre, eu tenho que agir agora pra ele. Sim, tal. sim. Então assim, ele achou que aquilo, o que ele fez? Ele tentou reverter a situação. Pô, eu já falo tanto sobre Jesus, eu tô seguindo tanto que ele falou, mas mesmo assim ele me mandou alguma coisa, tá pra aprender com isso, então eu tenho que fazer mais. Aquele Jesus que te machuca, é o Deus que... Aquele e não Deus era nada disso. E não é nada disso, né? Não era nada disso. Tanto que tem muitas coisas dentro da religião que existe, né? A energia, / espiritualidade, físico e emocional. Todos esses têm que estar andando bem. Né? Então, um exemplo, se você tem um equilíbrio emocional, você começa, um exemplo, Mário, cabeça pesada, não sei o que eu vou fazer, tô perdido, você baixa a frequência, vibração, baixa energia. Se eu acredito em espiritualidade e o mundo é espiritual, o que vai estar do lado? Só negatividade. Só vibrando com ele e isso vai aumentando. Então, cria um desequilíbrio em todo sentido, emocional, físico, foi pro físico, virou doença. Foi pro emocional, virou desequilíbrio emocional e com certeza ele devia ter tanta negatividade, tantos eguns que a gente chama, né, zombeteiros, em cima dele e só aplaudindo, sugando aquela energia e inflamando, né? E é isso. Teve um momento até que eu duvidei que ele tinha morrido. Eu achei que era coisa da internet. Eu fiquei pesquisando muito também, porque muitos falam, Mário não morreu, né? Porque assim, fiquei pesquisando. E ele é um cara que, parece de difícil acesso, né? Era de difícil acesso ele, até não era tão fácil, não. Então, eu só tive contato com ele quando ele era moleque mesmo, 12, 13 anos, 15 anos, depois nunca mais tive contato com ele. Nunca tive um problema com ele dentro do terreiro, nunca, em nenhum sentido. Ele sempre foi respeitoso, organizado, chegava no horário, fazia todo o ritual que tinha que fazer, com tranquilidade, trabalhava direitinho, lógico, nunca atendeu ninguém, porque ele não precisava de uma evolução, né, e se preparando. E depois, com criança, ele saiu, foi trabalhar, foi estudar. Mas, assim, nunca deu problema, mas já mostrou desde criança ter problema emocional, né? Não desequilíbrio mental. A gente vê que ele tinha um emocional bem abalado por problema familiar. E uma coisa resulta a outra, né? Não tem pra onde correr. Uma pena.